O cidadão e a cidadã comum pode postar o que quiser sobre política em suas redes sociais? Um influenciador com milhões de seguidores pode declarar voto e pedir apoio político? E qual a linha que separa o debate democrático saudável da propaganda irregular? Olá, eu sou Alessandra Antunes e você está no canal Loucos por Eleitoral. E nós vamos responder a essas perguntas com base no que diz a Resolução TSE número 23.610 de 2019, que é a resolução que trata de propaganda eleitoral. O primeiro ponto importante é que a propaganda eleitoral propriamente dita somente é permitida a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral, e isso inclui a propaganda eleitoral feita na internet. Mas o debate político não fica congelado até essa data. Antes de 16 de agosto, é livre o debate. Críticas e elogios fazem parte da democracia e são protegidos pela liberdade de manifestação. Aliás, a liberdade de manifestação é um postulado protegido pela Constituição Federal. Em razão dessa liberdade de manifestação, o eleitor e a eleitora têm o direito de se manifestar de forma espontânea e gratuita, elogiando ou criticando personalidades políticas. Mas essa liberdade não é absoluta, existem limites. E quais são esses limites? O primeiro deles é a proibição ao anonimato. A pessoa eleitora deve ser identificada ou identificável. Ela não pode criar um perfil falso nas redes sociais para falar mal de um candidato. E por que não? Porque esse candidato tem o direito de se defender das alegações e, se elas forem mentirosas, ele tem o direito até mesmo de obter a reparação civil por danos morais. Então, ele precisa saber quem está por trás dessas postagens. Também é proibida a ofensa à honra e à imagem de pessoas candidatas, partidos políticos, coligações e federações. O cidadão e a cidadã não podem sair por aí dizendo que determinado candidato é corrupto sem que hajam provas concretas desse fato, porque isso é extremamente ofensivo à honra desse candidato. E também é proibida a divulgação de fatos sabidamente inverídicos, aquelas fake news, para prejudicar a figura de uma pessoa candidata ou mesmo de um partido político. Vamos dar um exemplo para tudo ficar mais claro na nossa mente? A eleitora Maria das Flores resolve ir lá para o Facebook fazer um textão elogiando o candidato A. Aqui está tudo certo. Ela está identificada e expressando seu apoio espontâneo e gratuito. No entanto, no dia seguinte, essa mesma eleitora compartilha um link lá no WhatsApp afirmando que o candidato B foi preso por desvio de verba. E essa informação é mentirosa e inventada. Aqui, Maria está ultrapassando o limite do parágrafo 1º do artigo 27 da Resolução 26.610, e sua postagem está sujeita à remoção e também às sanções. O que nós temos que guardar aqui é que a manifestação espontânea feita na internet por pessoas naturais em matéria político-eleitoral, com elogios ou críticas à candidata, a candidato, a partidos políticos, a federações e a coligações, não é considerada propaganda eleitoral. É uma liberdade de manifestação protegida pela Constituição Federal, é claro que desde que observadas aquelas limitações que nós falamos anteriormente. E aqueles perfis grandes das redes sociais, aqueles influenciadores com milhões de seguidores, será que eles podem se manifestar sobre política? A resposta a essa pergunta está lá no artigo 28, parágrafo 6º-A e incisos da Resolução TSE número 23.610 de 2019. A resolução diz que é lícita a propaganda eleitoral nesses perfis e canais de grande audiência. Inclusive, é possível a participação em ações coordenadas de engajamento orgânico. O que esses grandes perfis podem fazer? Eles podem declarar apoio expressamente. Então, eles podem dizer apoio determinada candidata, determinado candidato. Eles podem participar de mobilizações digitais, compartilhando materiais simultaneamente, usando hashtags da campanha, convocando seguidores para lives ou eventos da pessoa candidata.
Mas há que se ter atenção, porque mesmo o maior influenciador do país continua sendo uma pessoa natural. Então, ele não vai poder pagar por impulsionamento ou fazer disparos em massa sobre conteúdo político. Ele também não pode receber dinheiro. Isso significa que ele não vai poder ser monetizado e nem receber dinheiro ou qualquer outra vantagem de pessoa candidata, partidos políticos, coligações ou federações. A manifestação desses influenciadores deve ser por convicção própria e de forma gratuita e espontânea. Aliás, o artigo 29, parágrafo 8º da Resolução 23.610 de 2019, proíbe expressamente que seja dada vantagem econômica a pessoas físicas ou jurídicas para que realizem publicações de cunho político-eleitoral. Vamos dar um exemplo prático para as coisas ficarem mais claras na nossa mente. Vamos imaginar um criador de conteúdo de finanças que tem 2 milhões de seguidores aqui no YouTube. Ele grava um vídeo dizendo: pessoal, eu estudo economia e acho que as propostas do candidato X são as melhores para o país. Eu voto nele e convido vocês para a live dele hoje usando a hashtag candidato X. Isso é permitido? Sim, isso é perfeitamente lícito, pois é engajamento orgânico de um perfil de grande audiência. Agora vamos mudar o cenário. O candidato X faz um Pix para esse influenciador ler o mesmo roteiro. E aí, será que isso é possível? Não, gente, aí se torna ilícito, porque a propaganda eleitoral na internet por pessoa natural exige gratuidade e espontaneidade. Na verdade, gente, qualquer propaganda eleitoral na internet deve ser gratuita. Apenas o impulsionamento pode ser remunerado. Nós vamos ter uma aula para falar especificamente sobre impulsionamento. Mas o que deve ficar na nossa mente como regra é: propaganda na internet exige gratuidade. E para fecharmos a nossa aula, vamos a um resumo mental de tudo que nós vimos até aqui. O cidadão e a cidadã comum têm ampla liberdade na internet para apoiar, criticar e engajar, mesmo os perfis grandes de pessoa natural, aqueles perfis com milhões de seguidores. No entanto, é proibido o anonimato, também são proibidas mentiras deliberadas, aqueles fatos sabidamente inverídicos, e não pode haver ofensa à honra de candidato ou candidata ou de partidos políticos. E, acima de tudo, é proibido que a pessoa receba dinheiro para postar sobre uma candidatura. E a pessoa natural não pode impulsionar conteúdo político ou fazer disparos em massa. A internet é livre e as pessoas têm liberdade para se manifestar, mas a lisura do processo eleitoral vem em primeiro lugar. Por isso existem regras que devem ser seguidas. E é isso, gente. Assim a gente fica por aqui. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.